Bom dia, meus lírios, tudo bem? Bom sábado, hoje é sábado. Frio em Floripa, gente, eu gripada aqui, toda capadinha aqui. Primeiro, me apresento para quem está chegando no canal. Sou a Dilma Rama, moro em Florianópolis, Santa Catarina, voluntária da causa animal. Criei esse canal em prol deles e peço a vocês que se inscrevam para que o meu canal possa crescer e eu possa ajudar os doguinhos, os felinos. Tá bom, gente? Hoje eu não vou fazer resenha de ninguém, né? Eu faço resenha, mas é algo assim que eu não gosto muito. Mas hoje eu vou contar uma história da vida real. É uma história, não tem quando a gente tá vendo o filme, quando a gente torce, o negócio tá feio no começo e a gente torce para que o personagem acabe bem, né? Essa história é uma história da vida real, uma história que aconteceu recente, né? Que esse rapaz foi até apelidado de náufrago. Aquele rapaz que saiu para pescar, o Romualdo Rodrigues de Macedo, aquele cidadão lá paraense, eu acho, né? Muito pobre, muito humilde, que saiu para pescar, saiu do Pará para pescar num barco, né? De propriedade dele, tinha um freezerzinho pequeno lá dentro do barco e ele pretendia ficar 10 dias em alto mar. Foi para lá e no começo, a princípio, estava tudo bem, ele já havia pego alguns pescados, né? Mas no terceiro dia, segundo ele, que deu entrevista para o Roberto Cabrini, o barco dele apresentou fissura na madeira e aí essa fissura aumentou e começou a entrar água. No terceiro dia, ele não conseguiu mais tirar a água do barco e o barco afundou. Antes que ele fosse para o fundo do oceano, ele pegou e se enfiou dentro da carcaça do freezer, juntamente com uma boia, em pleno oceano. Manja, parece não ser real, né? Mas é real, gente. Eu achei essa história muito comovente, achei assim uma coisa, nossa, uma coisa assim muito comovente, triste, muito triste, gente, mas teve um final feliz. Ele foi resgatado, né, por um barco lá, ele já estava lá no Suriname, né, depois de, segundo ele ficou 16 dias no mar, mas ninguém sabe ao certo, porque ele já estava assim, em confusão mental, né, ele não tem certeza mais de nada, porque ele ficou sem comer, sem beber água, né, ele disse que tinha alucinações, que ele via pessoas servindo comida e servindo água para ele, e ele diz que o sol durante o dia queimava ele todo, né, no rosto, o corpo, os braços, as pernas, e ele à noite só via aquela escuridão, né? Aquela coisa assustadora, gente, no oceano. Já pensou a deriva dentro de um casco de um freezer? Já pensou que visão, que coisa mais terrível? E ele ficou ali, né? Ele ficou ali, ele disse que à noite os tubarões cercavam ali ele, mas como não tinha nenhum sangue, nada, eles não atacavam, né? Porque os tubarões atacam se tiver algum sinal de gente machucada. E ele disse que foi ficando ali, né? Ele não sabe ao certo quanto tempo ele ficou, mas pode ter sido até mais do que isso. Quando ele disse que estava lá, já era o 16º dia, que ele diz, né? Apareceu esse barco, né? Ele disse que ouviu um barulho, mas ele estava assim meio que desacordado, assim, mas ele disse que pensou que era uma alucinação e ele abriu os olhos e viu um barco com várias pessoas. Aí ele gritou socorro e disse, eu quero água. Acho que ele falou, eu quero água. Aí o barco que já estava se afastando se aproximou, né? Pegaram ele, tiraram ele, levaram ele lá para dentro do barco, deram algo para ele comer, para beber. E depois levaram ele para o hospital, né? Foram para o hospital porque ele estava desidratado, magro, debilitado visivelmente, em estado de confusão mental, não falava coisa com coisa. Depois ele contou a história, né? O Roberto Cabrini entrevistou ele não só uma vez, mais de uma, só 2 vezes eu vi. Ele contando tudo como foi, né? Ele dizia que falava assim, meu Deus, manda alguém para me resgatar. E os dias foram passando e nada, até que esse dia chegou, né? Que chegou o barco lá, mas ele já estava lá no Suriname. Então, por isso, depois de toda essa história, ele ainda ficou detido numa delegacia, né? Ficou preso junto com algumas pessoas, mas ele disse que não foi maltratado. Não foi. Ele disse que só rezava, Deus manda alguém me resgatar. Pensava nos familiares dele, principalmente na mãe, né? Ele é um cara de 44 anos, que tem ex-esposa, filhos,
Inclusive ele havia levado dinheiro, que ele depois ia fazer um presente para a filha, a água levou tudo, né? Mas ele era muito humilde, gente, ele era muito humilde, pensa numa pessoa humilde. Ele estava muito abalado ainda, muito abatido quando ele deu a entrevista para o Cabrini. E ele falou, depois ele, né, a embaixada se encarregou de, né, fazer documento para ele. Ele não tinha nenhum documento com ele, por isso que ele foi detido, não tinha nada. E ele ainda disse que não sabia nadar, gente. Ele disse que não sabia nadar. Em alto mar, no meio do oceano, no meio do nada, com um barco daquele pequeno assim, e não sabia nadar. Aí lá no avião, depois de ele ser colocado no avião, né, que as autoridades se encarregaram de tudo, o Roberto Cabrini perguntou se ele estava agradecido. Ele disse primeiro a Deus, né, que mandou alguém para resgatar ele, né. Isso é quase um milagre, gente. É quase um milagre isso. E aí depois as autoridades, né, as autoridades que fizeram tudo isso, né, para ajudá-lo, fazer ele voltar para a casa dele, para o Brasil, e o Roberto Cabrini também, né, que ajudou ele de alguma forma. E ele perguntou assim para ele: você ainda vai para o mar depois disso? Ele assim: vou, porque é o único trabalho que eu tenho, né? Você não tem medo? Ele tem medo, mas só que é a única coisa que ele sabe fazer, é a única coisa que ele pode fazer, gente. Impressionante, né? Impressionante. Para vocês verem, né, o grau de humildade desse rapaz. Aonde eu vi, onde ele mora, no Pará, é onde ele mora, numa região muito pobre, ali parece que é um lugar de pescadores, é muita pobreza, as casinhas muito precárias, tudo muito precário. Eu achei que ele, apesar de ser uma pessoa muito pobre, assim, mas ele é uma pessoa muito resistente, né, gente, para resistir no meio do oceano, esses dias todos sem água, sem comida, precisa ter um preparo muito bom, assim. Apesar que ele perdeu peso, tudo, que talvez se ele demorasse mais um dia, como ele disse, se passasse mais um dia, que já tinha água dentro da carcaça do freezer, ele não sobreviveria, né? Porque ele disse que de noite era frio, de dia aquele solão escaldante, ele já estava com as roupas todas rasgadas, camisa rasgada, tudo rasgado assim. E aí eu vi essa história assim que acabou com um final feliz, né? Parece aquele filme que a gente torce pelo personagem, né? Para que não aconteça nada com ele. É assim que eu vi aquilo ali, parecia sendo um filme, né? Uma história real, uma história triste, com um final feliz, com uma pessoa que viveu de novo, né? Porque, nossa, ele não achava mais que ia sair dali. Ele disse que já no quinto dia, sexto dia, ele já tinha perdido a esperança, né? Mas ele pedia: Deus, me manda alguém para me buscar, para me resgatar daqui, para me tirar daqui, sabe? Mas eu achei ele uma pessoa muito humilde, muito, 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 muito humilde. De repente ele tinha um coração muito humilde e bom, né? Deus ouviu o pedido dele, porque a gente via assim no olhar dele, na expressão dele, no jeito dele, assim, que ele era uma pessoa muito humilde, muito assim, muito simples, até demais, assim. E eu, assim, vi essa história, achei uma história tão bonita, né, agora, porque a gente liga essa TV, só tem história triste, né, só tem história com final trágico, só tem coisas ruins, né, e essa história não, essa história é uma história legal, assim. Não foi culpa de ninguém, né, do que aconteceu com ele. E ele, né, se arriscou bastante, porque você não vai para alto mar se você não sabe nadar e sozinho ainda. É um barquinho desse, um barco comum, assim. Imagina como à noite não é assustador o mar, o oceano. Nossa, deve ser muito assustador. Deus o livre. Eu que tenho medo, muito medo do Mar Grosso. Já perdi um familiar afogado aqui, né? Um menino de 18 anos, então a gente sempre pensa, né, que o mar tem que saber lidar com ele, né? Tem que conhecer também o mar. Ele devia conhecer o mar, porque é pescador, mas não sabia nadar. Gente, o pescador que não sabe nadar, tem que saber nadar. Mas eu acho que mesmo se ele soubesse nadar no meio daquele oceano onde ele estava, ele não ia chegar à terra firme nadando, né, gente? Porque é complicado. Precisa ter um preparo físico muito bom. Ele era um homem bem grande, assim, mas bem magrinho. É isso aí que eu queria falar para vocês, meus lírios. Uma história legal que aconteceu, né? Que não é ficção, é verdade. E que eu achei muito legal, assim, o desfecho dela, né? O final, assim.
Afinal, ele dentro do avião, tomando um cafezinho, indo para o Brasil, né, para a terra dele, abraçar a mãe dele, que estava assim, como ele falou, quando eu demorei para voltar, para todos os efeitos, eu já não estava mais com vida. Mas depois, né, que a minha mãe soube que eu tinha sido encontrado, ela estava me esperando ansiosa. Só apareceu ele assim, dando aquele abraço na mãe. Eu achei bem bonito isso aí, gente. Então é isso aí, meus lírios. Hoje eu tô assim que querendo ficar quietinha no meu canto, né? Mas a gente não pode ficar quietinha no canto, querendo fazer as coisas, né? Vou fazer almoço. Um beijo, gente. Até.